o homem forte do Monte Pio. Está há 10 anos no poder e concorre agora a um quarto mandato à frente da maior associação mutualista do país. Uma espécie de consulado marcado por muitas suspeições. O Monte Pio praticamente foi à falência durante a sua gestão. Está a ser investigado pelo Ministério Público e pelo Banco de Portugal. Há suspeitas de ter recebido comissões ilegais quando liderava a Caixa Económica e de ter pago comissões a Ricardo Salgado. A seu lado tem figuras como a ex-secretária de Estado socialista Idália Serrão, a ex-ministra da Saúde Maria de Belém, Luís Patrão, mais um ex-secretário de Estado socialista, amigo de José Sócrates, o padre Vítor Melícias, entre outros nomes sonantes da sociedade portuguesa. António Tomás Correia é o senhor que se segue a ele próprio e mais uma vez não se livra de estar debaixo de fogo. Em causa está a utilização do próprio banco em benefício da sua candidatura. Toda uma máquina ao seu dispor que passa precisamente por controlar dentro dos balcões do banco funcionários que consigam garantir votos na lista encabeçada por si. Bom dia. Eu recebi lá isto por causa da votação. A abordagem é feita num dos balcões do banco por um dos sócios da Associação Mutualista que quer votar, mas que nada sabe sobre as listas. Quem o atende é uma funcionária do banco que está expressamente proibida de apelar ao voto ou fazer campanha por qualquer uma das listas. Esta é que nós temos cá há vários anos. O Dr. Tomás Correia, com Maria Belém e outras figuras públicas. Pois, aqui, com muitas eu por acaso aqui só o conheço ele, sim, porque aparece mais vezes na televisão. Pronto, exatamente, mas depois este foi nosso diretor aqui na Caixa Económica há vários anos, aqui o Dr. Beato também, acho que foi presidente da Câmara de Grândola. Isso tem aqui, está aqui, está aqui. Pronto, isto é tudo gente com muitos anos de experiência e estão na Associação Mutualista já há bastante tempo. Pronto. Há anos que a situação é recorrente sempre que há eleições. Alhandra Duarte, ex-diretor do Compliance do banco onde trabalhou durante 41 anos, garante que foi sempre assim. Havia as FIAs que chamavam os trabalhadores ao seu gabinete e que os orientavam relativamente àquilo que devia ser o seu sentido de voto e a sua participação na angariação de votos. Mas dando mesmo instruções nesse sentido? Dando mesmo instruções nesse sentido. Cola a vinheta, põe os cupons em Ok, e depois este. Ok. Realmente é assim todos os 3 em 3 anos. As instruções continuam por parte da funcionária do banco, apesar de naquele mesmo local existir uma funcionária da Associação Mutualista. Não, temos uma colega só da Associação Mutualista e nós que somos do banco tradicional. Pois porque agora o também pega o telefone e diz, então já recebeu, não se esqueça de votar. Porque antigamente não havia ela, mas ligavam-me do balcão. Ligávamos nós e fazíamos isso. É o trabalho também dela, quando não estavam associados. Liga, vai chamando a atenção, vai dizendo às pessoas como é que é, porque senão as pessoas todas têm que lixo. Então a minha mulher, eu já tenho. Fora, a gente vai ligar. De nada valeu esta ordem de serviço do Banco Monte Pio, posta a circular internamente há poucos dias, em que é expressamente proibido apelar ao voto ou fazer campanha no local de trabalho, usar correio eletrónico ou telefone do banco para divulgação de mensagens de apoio a um candidato ou então a uma lista. Há até uma ordem de serviço do Dr. Carlos Tavares da semana passada a pedir que nada disto seja feito. É legítimo concluir-se que antes fazia. É uma ordem de serviço exatamente como uma carta que foi enviada para todas as nossas instrumentais pela mesa da Assembleia Geral. Carta essa que vem na sequência de cartas iguais feitas anteriormente. Foi imposto, mesmo aos balcões, objetivos. Imposto por quê? Pela estrutura hierárquica. Começa no Conselho de Administração e desce por ali abaixo, pelos diretores comerciais,
a seguir diretores regionais, depois vai aos gerentes. E, portanto, havia um controle ao minuto, quase. Diário. Havia um controle. Diário. Havia instruções precisas, diárias, com listagens, para nós fazermos o maior número. Obviamente, quando houvesse milhares e milhares, poderiam impor um objetivo de 100 contactos por dia. E se conseguisse 40, já era bom. E no sentido de recolher a votação. Mas tem alguma indicação de que isto continua a acontecer no presente? Tenho, ainda não sei. Isto é uma cultura da empresa. Isto é uma cultura interna, portanto, que não alterou. Nos balcões do Monte Pio, a pressão continua. Mas eles estão a dar na mesma indicações aos balcões com o estágio. Claro, mas tudo por fora. Também fizeram um jantar todo XPTO com os gerentes, de gerentes para cima, e ao pé do convento do Beato. E depois apareceu lá o Luís Almeida e esses todos fora do banco. Mas sim. Para levarem um aperto, faço ideia. Claro. E eles claramente a mandar votar na lista é o costume. Sim, é para ganhar outra vez. Eu não sei onde é que isto vai parar esse. O homem nunca mais sai de lá. O gestor que responde às perguntas do ex-colega está no ativo e não sabe que está a ser gravado. Os dos balcões foram obrigados a ir, praticamente. A sério? Com a lista quem é que ia e quem é que não ia do balcão. Com a lista? Sim. Eu tive que saber quem é que ia e quem é que não ia. Nomes. Um por um. Um por um. Eles mesmo não indo, alguns disseram que iam. Foi-me dito a mim e aos meus colegas pelo diretor regional, eu apoio a lista X. Neste caso era a lista do Dr. Tomás de Correia. Exatamente. Quem estiver comigo, que diga agora. Quem não estiver, eu tenho que ver o que é que vou fazer e diga agora também. E, obviamente, nós todos com cargos de gestão de clientes, calámos. Mas aquilo que mais me chocou foi ver chefias a chamar os seus colaboradores, na sua dependência hierárquica, aos gabinetes e aconselhá-los, ponham aspas nisso, a ter cuidado com o futuro, vejam lá o que é que vocês querem fazer da vossa vida, vocês vejam lá, porque a gente está cá depois também para premiar. Obviamente que não é preciso dizer que também estão para castigar se as coisas não correrem bem. A pressão era grande? A pressão era muito grande e quem, apesar de manter o silêncio, fosse perceptível que de alguma forma não estava alinhado com o poder instalado, era rapidamente encostado. Sentiu que se não alinhasse, que o seu emprego poderia estar em causa? Senti, sim, senhor. Ana, é o seu posto de trabalho, é a sua vida, é o pão nosso de cada dia que está em risco. E isso, para os colegas atuais do Monte Pio, que eu sei que me estão a ouvir, eu sei como é difícil nós termos que engolir e depois, no fim do mês, conta que são muitos euros a menos na carteira e faz toda a diferença. E eles continuam a fazer pressão para vocês. Isto é vergonhoso. Foi também por isso que decidiu deixar o banco, um emprego sólido que tinha. Foi por isso, após 15 anos, que eu decidi deixar o banco e decidi ser livre e propus-me de livre vontade à rescisão do contrato, rescindi e hoje digo bem da instituição Monte Pio em todo o lado e entro em qualquer balcão sem problema nenhum. Os funcionários então estão a faltar à verdade? Não, os funcionários não faltam à verdade. Os funcionários Mas eles dizem isto, que recebiam instruções e com uma monitorização. Minha senhora, isso é a sua narrativa que comprou dos narradores. Enfim, mas eu não confirmo isso. Isso não é verdade, isso é uma falsidade e é intolerável falta de respeito relativamente a quem trabalha no Monte Pio, relativamente aos associados do Monte Pio e relativamente a esta instituição com 178 anos. Dizem-nos até que o banco parava nessas alturas para se fazer isso é isto. fantasia, minha senhora. A atividade bancária parava nesses dias? Em 2012 parou. Em 2012 foi mobilização total, precisamente para o ato eleitoral. A votação de 2012 decorreu nos mesmos moldes do lançamento de um qualquer produto financeiro.
Ao todo, são cerca de 460 mil associados com direito a voto. Desses, apenas 60 mil irão votar. Há uma única mesa instalada na sede, em Lisboa, no dia das eleições. Na prática, cerca de 98% dos eleitores votam por correspondência. Em casa recebem um boletim como este. Colocam a cruz e introduzem-no nos envelopes. Assinam precisamente com a mesma assinatura de cliente a que o banco tem acesso. Ora, aqui residem as maiores suspeições. Cada balcão conhece a assinatura dos clientes, até sabe quem vota e quem não vota. O risco de votos forjados é real. Qualquer balcão tem acesso às assinaturas dos clientes do balcão. Ora, se estamos a falar de voto por correspondência, onde as pessoas, portanto, têm que assinar, autenticar o voto com a sua assinatura, e estamos a falar num universo onde 80% não vota, sabe-se quem não vota, tem-se acesso às assinaturas. Estão reunidas todas as condições para que haja imitações. Nós sabemos como é que se conferem assinaturas por semelhança. As assinaturas não são rigorosamente iguais. E, portanto, uma assinatura mais fácil de fazer, ou mesmo que seja mais difícil, alguém mais habilidoso pode fazer uma assinatura por conta de alguém que não sabe que votou e essa assinatura depois ser validada por quem tem competência na contagem e na recolha dos votos, porque as assinaturas são por semelhança. O risco das falsificações está lá. Existe. Por que razão é que guardam o histórico de quem não vota, Sr. Doutor? Não há nada disso. Nas bases de dados? Não, minha senhora, não há nada disso. No entanto, o Montepio guarda em fecheiro, no cadastro individual de cada associado, não é? Precisamente tem o seu historial de votação. Só quem está no poder é que tem acesso a esta informação e pode utilizá-la em proveito próprio para viciar o resultado eleitoral. Eu reparei que a lista do Sr. Doutor fala em rigor e perguntava-lhe relativamente ao processo de votação, o que é que pode ser feito para tornar mais rigoroso? O processo de votação é rigoroso, completamente rigoroso, e não vale a pena continuar com essas perguntas, porque as perguntas é que não têm rigor nenhum. Mas quando há uma única urna de voto e o voto é feito por correio, com vários kits de substituição, não se abre a porta a alguma fraude eleitoral? Não, senhora. Em nome de transparência, chegou a ser feita em maio uma petição que contou com personalidades como o ex-ministro da Segurança Social, Bagão Félix, e pedia-se, entre outras coisas, para que as assinaturas nos votos fossem validadas por advogados ou solicitadores. Nunca chegou a resposta. A resposta foi absolutamente zero, que é bastante preocupante e que não pronuncia nada de muito bom para este período e para as eleições. Um jogo viciado e pouco transparente, a que se junta ao facto de existirem vários boletins de reserva para quem, por exemplo, não recebeu o seu em casa ou porque simplesmente o perdeu. São os chamados kits de substituição existentes nos vários balcões do Banco Montepio. Até aqui tudo bem, o problema é que temos testemunhos na primeira pessoa que garantem que depois de preenchidos estes cupões, há funcionários do banco a retê-los internamente, quando o normal e legal seria serem os próprios eleitores a depositá-los numa caixa de correio. Se já está um interlocutor, seja ele quem for, a ser portador desse boletim para o marco do correio, automaticamente esse voto pode ser adulterado. Fez isso mais do que uma vez? Cheguei a ir, sim, não sei quantas vezes, não sei se foram uma, se foram duas, se foram 10, ao marco do correio. Mas foram várias vezes? Sim, se não era eu e a outro colega do Boca. Este e-mail a que tivemos acesso confirma isso mesmo. Foi enviado por um gestor do Banco Montepio para pelo menos 9 funcionários entre gestores, gerentes e um diretor regional. A pedido do diretor regional, solicita uma congregação de esforços no sentido de serem reunidos o máximo de votos possíveis para a entrega pessoal de votos no Marle. Quem responde é uma gerente para os mesmos destinatários.
Passo nos vossos balcões 155 e 449 por volta das 15. Ligo e entregam-mos à porta. O que aconteceu foi ver envelopes de correio interno rebentados e os votos espalhados, misturados com o resto da correspondência. Fiquei chocado, claro, porque não era suposto que circulassem votos por aquela via. Não era suposto sequer, para mim, que os balcões tivessem indicações para recolher os votos. Na altura, lembro-me de ter falado com o Dr. Pedro Sameiro, que era o secretário-geral, e que também tinha funções ao nível da Assembleia da Associação Mutualista. Disse-lhe isso precisamente: doutor, mas estão a chegar aqui votos misturados com o correio. Aparentemente, por aquilo que pudemos perceber, houve envelopes de correio interno que vêm dos balcões que se rebentaram e isto trará votos. Isto é para fazer o quê? Quer que mande para onde? Votos como? De boletins de voto a circularem no correio interno do banco. Isolados, sem outra documentação, não. Nega tudo, mas a verdade é que a resposta de Pedro Sameiro chegou por mail. À época, secretário-geral do Montepio, simultaneamente primeiro secretário da mesa da Assembleia Geral, o órgão responsável pelas eleições, é afinal quem dá a ordem. Nego, não conheço, não tenho qualquer conhecimento disso. O correio. É que temos acesso a um e-mail onde o senhor é enfim, dos remetentes. Eu? E também com conhecimento para si, em que é falado claramente em envelopes contendo votos remetidos por correio interno. Por favor, está inclusivamente sublinhado. Como é que explica esse e-mail? Não, isto é outra história completamente diferente. Os envelopes contendo envelopes com votos remetidos por correio interno devem ser postos numa caixa de correio para serem recebidos no apartado certo. Não é outra história e, para que não restem dúvidas, é este o conteúdo de que estamos a falar. Os envelopes contendo votos remetidos por correio interno devem ser postos numa caixa de correio. Os envelopes com votos enviados sem envelope externo devem ser remetidos ao cuidado da Comissão Eleitoral. Mas assumo que essa é uma prática que não pode acontecer. Ter funcionários do banco a colocar no correio e não os próprios a colocarem o respectivo voto no correio. Desculpe lá, viu aqui o que está aqui escrito, votos de colaboradores. Portanto, eram votos dos próprios empregados do Montepio, que eles, em vez de mandarem pelo correio, resolveram por uma questão, imprudentemente, reconheço, por uma questão de simplicidade, porem tudo num envelope de circulação interna e mandarem para os serviços. Isto não mancha a transparência do processo? Não mancha nada a transparência do processo, até porque o conjunto destes votos, tanto quanto eu me lembro, andavam para aí pelos... não passava da vintena. Portanto, numa eleição em que votaram 50 mil pessoas, 20 votos, que não houve nenhuma fraude aqui, não há nenhuma situação de fraude. E é nessa resposta que ele diz: vai pôr no correio, não é? E eu disse assim: mas essa não é a minha missão neste processo. Mas isso não é sintomático do posse, quer e mando, sem terem que prestar contas a ninguém? É sintomático de que dominavam o processo. Não sei se teriam que prestar contas a alguém, deviam prestar contas a alguém. Mas pelos vistos não prestava. A que horas? No Jornal das 8. Não, eu quero ver antes. Antes é impossível. Porquê? Não é a nossa prática fazer. Então não autoriza a publicação. Pronto. Está bem? Está entendido? Não está autorizada a publicação. Este relatório da PwC mostra claramente o que ficou fora da auditoria externa contratada para acompanhar as últimas eleições no Montepio. Os 6 profissionais da PricewaterhouseCoopers mobilizados não verificaram, por exemplo, o envio dos 485 mil kits de votação, nem auditaram o voto por correspondência. A auditoria limitou-se apenas, como se pode ver, ao levantamento, contagem e abertura de envelopes de voto. E o relatório estava vazio. Estava vazio do ponto de vista da auditoria.
Somam-se as irregularidades com o processo eleitoral a decorrer e com a criação de uma caixa de correio que pretende centralizar aqui todas as reclamações dos eleitores. Eu diria que a Caixa em si não tem nenhum problema. O problema que tem é que ela ter sido criada sem que uma parte da Comissão Eleitoral soubesse que ela tinha sido criada. E depois o espanto aumentou quando me informaram de que, primeiro de uma forma informal, um dos membros da Comissão Eleitoral que não tinha acesso, que eu não ia ter acesso, enquanto membro da Comissão Eleitoral, a essa caixa de correio. Na corrida estão mais duas listas. A B, presidida por Fernando Ribeiro Mendes, atualmente vogal do Conselho de Administração da Associação Montepio, ex-secretário de Estado da Segurança Social do governo de António Guterres. E ainda a lista C, encabeçada por António Godinho, um ex-quadro do Banco Montepio. Nenhuma das candidaturas irá ter acesso direto à caixa de correio, agora criada. Mas neste caso, então, só vai ter acesso os elementos da lista A, do Dr. Sim, Tomás da mesa, Correia. e só esses é que têm acesso. Uma decisão unilateral da Comissão Eleitoral, já que a lista de Tomás Correia está, em maioria, representada aqui por 4 candidatos seus. Se isso corresponder completamente à realidade, é evidente que é um facto, é uma circunstância que deveria levar à anulação de eleições. E surpreende-o? Infelizmente não me surpreende. Porque aí é que eu já falo com mais conhecimento. Eu fui candidato numa lista a um órgão social há 3 anos e, de facto, o conjunto de irregularidades, de omissões, de desequilíbrio das condições de candidatura e de apresentação aos associados das várias listas foi absolutamente inadequado, incorreto, injusto, parcial, enviesado. É o posso, quero e mando, com a tutela a olhar para o lado. E a tutela sabe disso? Claro que sabe, só se não está cá em Portugal, só se está noutro país. Mais, porque eu sei, né, que quase que em todos os atos eleitorais tem havido denúncias diretas à tutela. E que seguimento é que têm tido? Nenhum. Eu não sei se o Ministério atuou e de que maneira atuou. Não. Pelo menos não é público nenhuma ação que tivesse conduzido a nós, associados do Montepio Geral, a termos conhecimento de que se passou, se foram medidas corretas, se foram incorretas, se foram ilegais, se foram ilegítimas, e nesses casos, que medidas é que a tutela entendeu impor à instituição. Mas manter a Associação Mutualista, como se tem mantido, na tutela do Ministério da Solidariedade, é algo, eu diria, impensável nos dias de hoje e no passado mais recente, porque estamos a falar de poupanças de muita gente. Tudo isto é mais grave se pensarmos por que razão nasceu a Associação Mutualista Montepio. Foi criada há 178 anos, numa altura em que não existia a segurança social. A ideia partiu de um grupo de funcionários públicos e a contribuição de todos serviria para amparar a família dos associados nos momentos de infortúnio. A tutela em si mesmo não tem estrutura para fazer uma supervisão adequada da Associação Mutualista, mas o que é facto é que, enfim, no limite, depois de casa roubada, trancas à porta. O doutor acha mesmo que é por isso que não tem meios, ou é por os amiguismos? E estamos a falar de poderes, estamos a falar de milhões? Há sempre interesses. Este pântano onde muita coisa se movimenta no nosso país, não é? Portanto, é a justificação para mim para isso. Relações de poder. Há muito negócio para passar pelo Montepio. E não tem 20 mil milhões. Acho que isto diz tudo. São 20 mil milhões de poder.